Você passou a vida tentando se encaixar, moldando a voz, o corpo, as escolhas, como se vivesse em função de um olhar alheio que nunca permanece. Mas, e se toda essa busca for justamente o que te impede de viver? Michel de Montaigne, filósofo do século XVI, descobriu uma chave estranha e poderosa. Quando você para de se importar, as coisas começam a fazer sentido. Montaigne não propõe uma fuga da vida, mas uma reconciliação com sua natureza instável. Em vez de brigar com o mundo, ele se retirou para observar. E ali, entre silêncios e perdas profundas, escreveu a mais honesta das filosofias, aquela que abandona o ideal de perfeição para acolher a impermanência. Sua filosofia não é doutrina, é testemunho. É a experiência íntima de quem ousou habitar a si mesmo. Mas o que afinal significa esse tal desapego? Seria indiferença ou um tipo raro de lucidez? E se essa lucidez, como diria Kierkegaard, fosse o início do desespero verdadeiro, aquele que nos obriga a confrontar o que somos sem as máscaras? Desde cedo nos ensinam que controlar é viver bem, planejar, prever, controlar. Mas Montaigne viu algo mais profundo. O controle é, quase sempre, uma fantasia disfarçada de segurança. Vivemos cercados por promessas de estabilidade emocional, profissional, financeira, que raramente se cumprem, e mesmo assim, seguimos sacrificando presença por previsibilidade. Depois de quase morrer em um acidente de cavalo, ele entendeu. A vida não se curva à nossa vontade. Ela transborda, e quanto mais tentamos forçar, mais perdemos a leveza. Quantas noites você perdeu por cenários que nunca se concretizaram? Quantas versões de si você encenou para agradar quem nem percebe? Montaigne nos convida a outro gesto: escutar, soltar, confiar. Como propõe Heidegger, viver autêntica e verdadeiramente é habitar o ser no tempo, uma existência marcada pela finitude, viver sem o peso de parecer certo o tempo inteiro. Mas essa confiança só emerge quando rompemos com outro vício silencioso, a necessidade de aprovação. Desde crianças aprendemos que ser amado é agradar. Um elogio, um sorriso, um olhar de orgulho. E pronto, vendemos mais um pedaço de quem somos. Montaigne enxergou o perigo escondido nessa busca. Vivemos como marionetes de expectativas que nem sempre são ditas, mas sempre nos moldam. O sujeito, como diria Foucault, é uma construção atravessada por normas, discursos e vigilâncias sutis. Mas há um problema grave nisso. Quando finalmente recebemos a aprovação, ela nunca satisfaz. Porque não foi o nosso eu verdadeiro que foi aceito, e sim a máscara, a performance. E aí mora a angústia, ser amado pelo que não se é. O filósofo propõe o contrário, que sejamos tão íntimos de nós mesmos que a opinião dos outros perca o poder de nos ferir. O desapego aqui é uma forma de integridade, um tipo de firmeza que não precisa gritar para existir. Mas, e nas relações? Será que soltar também serve para o amor? Ou seria o início de uma nova solidão, mais verdadeira, mas também mais árida? Vamos ver isso agora. Montaigne viveu perdas que teriam endurecido qualquer um. Dos 6 filhos, 5 morreram ainda crianças. Seu melhor amigo, La Boétie, morreu jovem, e a França ao redor mergulhava em guerra civil. Ele poderia ter se fechado, mas escolheu recolher-se, não por fraqueza, mas por força. A força de quem recusa a ilusão de controle sobre o outro. Ali, escreveu sobre um amor raro, o que não prende. A amizade com La Boétie era assim. Não exigia, não cobrava, apenas era.
E isso lhe ensinou algo profundo. Quanto mais tentamos segurar alguém, mais ele escapa. E quanto mais permitimos que o outro seja, mais ele fica. Esse desapego relacional não é distância, é respeito, é maturidade. É reconhecer que amar não é possuir, mas caminhar ao lado. Como propôs Simone de Beauvoir, o amor verdadeiro só é possível entre sujeitos livres, e a liberdade aqui não é negociável. Mas e se a liberdade radical implicar também o risco de perder tudo? Estamos preparados para amar sem garantias. Montaigne não buscava ser perfeito. Escrevia suas incoerências, seus medos, seus erros, porque entendia que sabedoria não nasce da armadura, mas da intimidade com a própria imperfeição. Ele dizia: "Não me retrato por inteiro, apenas como me vejo neste momento." Essa frase destrói a tirania da constância. Ser humano é mudar, contradizer-se, tropeçar. E só quem aceita isso consegue viver de verdade. O desapego aqui é um gesto profundo. Não mais tentar ser ideal, mas finalmente habitar o que é real. Nietzsche nos ajuda a aprofundar essa visão. O que é nobre não é o que é perfeito, mas o que é potente, o que se afirma mesmo com falhas. O desapego, então, é também um retorno à potência da existência, a vida que insiste mesmo diante da dúvida. Mas o que acontece quando essa entrega deixa de ser fraqueza e se transforma em força vital? O que Montaigne revela nesse ponto é mais do que filosofia. É uma virada existencial e nos prepara para o gesto mais difícil de todos: soltar. A vida não começa quando tudo está sob controle. Ela floresce quando você para de mendigar aceitação, de guerrear contra o que é. O desapego, em Montaigne, não é passividade, é presença, é parar de provar para começar a ser. E o paradoxo é este: quanto menos você tenta controlar, mais as coisas se alinham. Quanto menos você força, mais você atrai. Não por mágica, mas porque sua presença se torna coerente, sem medo, sem máscara. Spinoza chamaria isso de conatus, o esforço de perseverar no próprio ser. E Deleuze e Guattari, de uma linha de fuga, uma saída possível do sufocamento da norma. Montaigne nos convida a um poder silencioso, o de soltar o que nos fere, o que nos prende, o que não somos, e assim, finalmente, viver.